Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast. Nosso podcast de hoje vai ser sobre desafios e aprendizado para você que vai começar a empreender, que você que já está empreendendo e muitas dessas vezes não entende o tanto de detalhes que precisam ser construídos na sua jornada para que no final dessa jornada você possa ter o objetivo alcançado. Porque o grande fato de qualquer empresa, né, de qualquer negócio, de qualquer porte, e a maior preocupação que você tem que ter é que na última linha da DRE haja o lucro da sua empresa, você tem esse lucro materializado. E aí, esse desafio vem muito na minha mente para principalmente alguns momentos da vida empresarial. No primeiro momento da vida empresarial, né, eu tenho essa preocupação muito grande de poder os empresários que vão começar a empreender possa efetivamente entender o custo da operação, possa entender a matemática da DRE, sabe? Que eu diria, eu gosto até de brincar, eu sempre reforço isso, que a contabilidade, muitas das pessoas pensam que é uma formação de ciências exatas, mas é uma formação de ciência socialmente aplicada. Porque a contabilidade, ela traz para o mundo dos negócios aquilo que os números falam. Então, nosso conhecimento e a nossa expertise é trazer essas informações de números para decisões empresariais. Esse é o grande objetivo da contabilidade. Só que muita gente acaba se perdendo nesse processo e fica naquele dia a dia, né, sem materializar isso. E eu vou pegar alguns exemplos recentes que eu tenho vivenciado e os quais são muito importantes você ter isso no seu DNA para que você possa materializar a ponta final dessa situação. O primeiro ponto, pessoal, que eu queria aqui abordar era quem está iniciando a jornada. Normalmente, quando você inicia a jornada, há algumas formas de você iniciar esse processo. E uma dessas formas de você iniciar esse processo, né, é você iniciar, que a grande maioria das empresas brasileiras se inicia pela necessidade. Você tem uma necessidade de fazer dinheiro. Você não sabe como. Você não arranja um emprego. Então você vira, de uma certa forma, um autônomo. E esse jogo seu de virar um autônomo, na grande maioria das vezes, acabam evoluindo, né? E depois desevolui também, mas quando evolui, você vira um empresário. E a grande situação é que você existe o empresário formal e o empresário informal. E essa caminhada para a formalidade tem grandes entraves no jogo da sua vida. E esses entraves são para serviço, para comércio, para indústria, para quem é comércio e serviço, para quem é serviço e indústria, e aí vai, né? Porque não necessariamente a sua empresa precisa estar em só um segmento empresarial, tá bom? Ela pode estar em múltiplos segmentos empresariais. Mas o grande direcionamento que te dá para qualquer empresário é que todo começo de jornada há necessidade de ter foco. Foco no objetivo do negócio. Se você é um restaurante, seu foco é fazer de fato sua área de gastronomia, sua área de atendimento, a sua área que é vinculada ao seu core business, ao coração da sua empresa, a existência dela, né, ter essa capacidade de fluição. Eu vou usar um exemplo de um restaurante que está nascendo agora recente, e eu conversando com as proprietárias, dando um auxílio a ela, uma explicação sobre os processos delas. Eu realmente as vi, né, nesse processo com a necessidade de elas entenderem os custos reais empresariais, porque ela sempre foi dessa parte gastronômica, mas ela nunca tinha um restaurante realmente formalizado. Nesse processo dessa formalização do restaurante, a gente se depara muito com quais perguntas, né? O que eu devo fazer, por onde eu devo começar? Primeira regra do jogo. Nós precisamos, pessoal, você precisa, quanto empresário, começar a fazer conta. Isso às vezes as pessoas acham muito óbvias, algumas, mas mais de 70% das empresas, eu diria mais de 80%, mas um dado que eu tenho recente é 70%, não chegaria a 80%, não faz conta, né? Não faz conta. E conta é o quê? Quanto tempo para entrar, quanto tempo para sair, o que eu tenho que fazer para entrar mais dinheiro, o que eu tenho que fazer para sair menos dinheiro, né? Essa conta não existe. E aí, quando você não existe, você tem um restaurante para atender 50 pessoas.
Você tem 50 pessoas, você tem ali 3 garçons, 3, 4 garçons, você tem um cozinheiro, 2 auxiliares de cozinha, você tem a equipe de uma pessoa de limpeza, você tem, enfim, você tem essa estrutura básica. Quanto é que custa essa estrutura básica de gente? Quanto essas pessoas têm que faturar por dia, né? Por turno? Porque eu passei por uma consultoria, uma época de um restaurante, que ele tem um alto fluxo sexta, sábado, domingo, e na semana fluxo zero, quase zero. E esse era o desafio de criar fluxo para essas outras áreas. Então o número estava dizendo para aquela empresa: olha, você fatura muito bem sexta, sábado, domingo, mas segunda, terça, quarta e quinta você é quase absolutamente zero. Então essa estrutura era muito subutilizada nesses dias. E os números diziam assim: encontre uma solução para isso. Porque senão o seu restaurante não tem a viabilidade que ele precisa ter de números para que ele possa estar existindo. Dito isso para vocês aqui, o grande ponto foi, né, criar uma solução com base na necessidade desse cliente, que é criar fontes de receitas auxiliares para aqueles períodos. Mas é que esse cliente não entende, né, que é a documentação de emissão dos documentos fiscais da empresa, que a contratação das carteiras de trabalho, que também as licenças de operação, a constituição do CNPJ, tudo isso é um processo de custo. E esse custo ele vai se somar à operação do seu negócio. E a grande dificuldade é saber se a sua empresa está preparada para absorver esse custo. Porque quanto mais você formaliza a sua empresa e mais estrutura ela tem, mais a máquina consome do resultado do lucro do seu negócio. Se nós pensarmos na DRE, eu gosto muito de falar de DRE, que é a demonstração do estado do exercício, para você que é um cara que está começando novo no momento agora, era você pensar assim, ó, você tem o seu faturamento. O seu faturamento ele é proveniente de quê? De vendas de bebidas e comidas. Então, essa é a primeira linha da DRE, que é o faturamento. A segunda linha da DRE e olha como é engraçado, né? Qual é a segunda linha da DRE? Quanto é o teu custo tributário? Né? E o teu custo tributário é o pior custo que uma empresa pode ter, porque não retroalimenta a máquina, só tira o dinheiro da máquina e manda para o governo. Então, aqui vou pular esse tópico, mas mais da frente eu vou trazer uma ajuda muito relevante para vocês aqui. Segundo, você tem o seu CMV, você tem o seu custo de serviço prestado, você tem o seu custo industrializado, que é a denominação que a gente dá para essas áreas. Então, vou ficar com o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Tá bom? No custo da mercadoria vendida, o que vai entrar nela? Tudo aquilo que você compra de alimentos para fazer uma venda subsequente dessa mercadoria. Que você vai preparar os pratos e esses pratos você vai vender, que vai voltar para a primeira linha da DRE. Então, assim, é o CMV. Então, quando eu olho para o CMV, eu sempre tenho que ter a capacidade, eu digo muito no segmento de restaurante, que a capacidade de você ter ali, o ideal é de 25 a 28. Acima disso, já é um ponto, eu diria que já seria um sinal amarelo, não é um vermelho, é um amarelo, né? Acima de 33, 34, você já está migrando para um vermelho, tá certo? 35, você já está num vermelhão ali, gritando na sua cara para esse segmento. Então, qual é o grande ponto aqui? Que você chegou após o CMV, você tem uma linha que a gente chama de lucro bruto. O que é o lucro bruto? Depois de você fazer suas vendas, ou seus serviços prestados, ou começar as coisas industrializadas, o que até que você lucrou, né? Teve lucro nessa operação? Rapaz, lucrei isso. Esse lucro seu, aqui que está o segredo do negócio. Quantos por cento desse lucro bruto vai ser consumido pelas despesas subsequentes a partir daí? Aí as despesas subsequentes vem a questão da folha, de aluguel, vem a questão também das manutenções, vem várias vertentes a partir daí. As linhas das despesas que vêm subsequentes a partir desse momento. É aí que está a falha do grande número das empresas. É em você entender qual é a necessidade de você manter uma eficiência operacional a partir daí. Porque vamos supor, você não tinha custo, se você é MEI, você não tem um custo tributário. Então você passa a ter um custo tributário. Se você trabalhava com todo mundo freelancer,
vai ter carteira assinada, você passa a ter o custo trabalhista. Se você está formalizando sua empresa, também vai ter o custo das licenças de operação. Então, se você a empresa está mais formalizada, né, você vai ter os custos de quanto maior aquela máquina vai se tornando. E às vezes vocês acham que isso não é relevante. E aí está o engano. Ao pensar que isso não é relevante, impacta diretamente a sua operação. E essa é a minha preocupação, que quando você está empreendendo e está formalizando aquilo que você tinha de maneira informal, você tem a capacidade de absorver isso no seu negócio, que ele não cause um travamento da sua operação. Então, este é o ponto principal que eu queria que vocês entendessem. Precisa fazer essa conta, pessoal. Não tem como não fazer essa conta. De custo tributário, do menor custo tributário que uma empresa vai ter de comércio, né, é 4%. Pode ser inferior a 4%? Pode. Segmento de gastronomia, se ele faturar algo em média ali, que é irrisório, eu desejo que você não fature isso, R$180 mil ano, você tem alguns produtos que você tira da base de cálculo dessa carga tributária e fica melhor do que 4%. Tá bom? Então, assim, realmente o custo tributário, ele é uma das coisas que as empresas precisam cada vez mais pensar, que inviabiliza a operação. Eu estava vendo alguns casos de grandes empresas, e aí, só para você entender, né, eu estava vendo os números de carga tributária da Renner, da CIMED, da CIA, dessas grandes empresas, que elas têm uma estrutura que só a estrutura do lucro da operação dela, o quanto é consumida a carga tributária, eles conseguem ter tantas subvenções, tantos abatimentos de impostos, que o lucro dessa operação se torna maior ainda por conta disso. Já você que está no início da sua jornada, não vai ter esse mesmo benefício de ter essas subvenções, de ter alguns impostos com carga tributária diferenciada por termo de acordo, por regiões. Então, isso tudo vai mudar a realidade da sua empresa quando você chegar a esse nível. Mas até aí você tem que sobreviver, entender e fazer a conta desses cálculos. Fechado? E minha preocupação aqui desse começo vai especificamente para onde? Mapeamento tributário. Quanto de imposto a sua empresa, né, deve pagar e você provisionar isso efetivamente na sua contabilidade. É por isso que o Warren Buffett, né, o maior investidor de todos os tempos, ele fala que a contabilidade é a linguagem dos negócios, porque ela traduz de fato as emoções, os resultados para os números que você realmente construiu durante esse processo. O outro ponto é folha. Folha de pagamento, se você está no Simples Nacional, uma folha com precaução, eu diria para você, por baixo, fazer uma provisão de 1,5. Ou seja, se você tem um salário a pagar de R$2.000, se provisione para aquele salário ter um custo efetivo de R$3.000. E as pessoas falam, Valdemir, pelo amor de Deus, é muito caro. Porque a grande realidade do trabalho do Brasil é caro para quem paga e muito barato para quem recebe. Porque nesse intervalo de tempo entre o empregador e o empregado, existe outro sócio, né? Que é o governo, que é o sócio majoritário das nossas vidas. Né? A maior pessoa beneficiada pela abertura de uma empresa, você pode pensar, é o empresário. Não. O maior beneficiado pela abertura de qualquer empresa, primeiro é o governo, é o município, é o estado, é a União. Depois é os trabalhadores e depois, se tudo der certo, é o empresário. E pouca gente sabe disso, né? Então, na ordem de grandeza, quando uma empresa nasce, o terceiro beneficiado talvez é o empresário. E aí, se o empresário for um cara mais consciente, um cara mais cauteloso, um cara mais prudente, que eu vou me colocar nessa pauta também, eu tenho as partes de agressividade, mas são direcionadas para a agressividade de trabalho, né? Eu lhe diria que você tem o governo, os funcionários, você tem os fornecedores e os clientes, né? Essas pessoas têm que ser os mais beneficiados, depois você vira o quinto. Se eu for fazer outra filosofia, talvez o empresário, né, ele nessa conta entre. Porque eu estava num evento agora, como presidente de uma federação, lá no Cariri, em Juazeiro, dando posse a uma nova associação de jovens empresários, e um dos empresários estava na mesa. Quando ele foi agradecer a comenda que ele estava recebendo pelo trabalho que ele estava realizando, ele falou que ele trabalha em média, às vezes, 18 horas por dia. Cara, 18 horas por dia, você sobra 6 horas, né,
para você comer, beber e fazer as partes de higiene pessoais. E as pessoas acham assim, não, porque o cara não tá aqui digitando, fazendo sei o que, andando na rua, correndo, ele não tá trabalhando. Eu estava refletindo sobre isso, eu trabalho a todo momento. Às vezes eu tenho um cuidado grande com isso devido à minha família, né? E o prefeito até brincou, né? Deus me livre ser empresário, é melhor ser prefeito da cidade. Porque acaba que é uma verdade, né? Você acha que o político, ele é também um empreendedor da área pública, mas a responsabilidade dele tá tudo bem na conta dele. Já o empresário, se ele não administrar tudo isso, ele vai consumir o seu próprio patrimônio. Então, empreender é desafiador. Mas para mim, eu não consigo me ver em outra posição a não ser essa. Tá certo? Então, esse é o ponto. Falando nisso, vamos avançar na nossa conversa para a gente poder não se perder. Falando nisso aqui, o outro grande ponto que eu vejo de dificuldade é que quando você quer crescer, quero. Então, saiba que o seu lucro ele vai diminuir. Diminuir a percepção dele no seu bolso e no caixa da empresa. Porque a grande maioria dos empresários fala a seguinte frase, né? Eu não vejo esse dinheiro. E você não vê esse dinheiro porque esse dinheiro especificamente está indo para a compra de novos equipamentos, novas contratações de funcionário, está indo para áreas de novas tecnologia, de estrutura, então de nova mercadoria, enfim, está indo para outras vertentes que essas outras vertentes estão consumindo o seu lucro do investimento. E elas só vão passar a ir para a DRE e ter essa geração de lucro efetivo de novo no mês subsequente, ou então até mesmo no trimestre subsequente. Porque quando você faz qualquer empreendimento, eu gosto muito de brincar. Tem gente, eu acho que é chuchu, o pessoal fala que uma semana já tá dando, você planta chuchu, com uma semana já está dando, né? Você na empresa, você não faz uma novidade com uma semana está dando dinheiro, não, normalmente. Existem situações desse tipo, mas não são as normais que vêm acontecer. Então, esse é um outro paradigma empresarial que você precisa na sua cabeça. Então, formalidade, estrutura, né, e crescimento são 3 pontos empresariais que você precisa entender que vai consumir boa parte do lucro e boa parte do seu dinheiro da sua empresa. E aí você tem as outras 2 modalidades de montar negócio que eu estava querendo colocar para vocês. Uma, você monta um negócio por oportunidade, ou porque você realmente quer fazer aquilo, você tem dinheiro, você banca o dinheiro que chama de capital social, e esse dinheiro vai ser investido na sua operação e você está mais tranquilo, né? Você não tem tanto esse sufoco dessa grande maioria dos pequenos e médios empresários que eu acabei de relacionar aqui para você. E o terceiro ponto é quando você tem uma ideia muito boa, tem uma capacidade operacional, você precisa de um investidor. E o investidor vai bancar a sua operação até que ela se torne rentável. Grandes exemplos disso, eu não gosto desses exemplos, mas está na mente de todos, é o caso da Uber, né? A Uber veio dar lucro há pouco tempo atrás, até então só era prejuízo, quem bancava os prejuízos da Uber eram os investidores da Uber, tá certo? Então quem banca os prejuízos das empresas são os empresários. Então se você é empresário, bem-vindo a esse mundo. A responsabilidade é toda seu, é toda sua, e o resultado, talvez se for o lucro, que deve ser lutado e conquistado a todo fim, talvez você se beneficie um pouco. Mas muito provavelmente você não vai querer se beneficiar, porque você sonha com a sua empresa e vai ter que reinvestir ainda mais para ela poder continuar crescendo e se desenvolvendo. Então, essa é uma vertente muito foda. E é tão espetacular pensar dessa forma, que você tem essa clareza, que quando a gente não tem essa clareza, você não consegue, né, dentro disso, entender por que as coisas acontecem. E você fica com aquela percepção de fadiga, de cansaço, de não alcançar resultado, de não desenvolvimento, e isso tudo estressa tanto as empresas que elas acabam falindo. Pessoal, e aí eu falei o tópico tributário, e eu queria falar uma coisa sobre tributação para vocês. A tributação, ela é algo covarde no país, sabe? Sistema empresarial, na sociedade também, para todos. Só porque há um conformismo nesse sentido tão grande, de sentido arrecadatório, na maioria das vezes, que até os políticos não se percebem o quanto isso é danoso. Tem um estudo, não estou me lembrando da autor desse estudo, que toda carga tributária no mundo todo tem um limite.
Se ultrapassar aquele limite, as pessoas simplesmente começam a abandonar, a desfazer negócio, começam a fazer o caminho para a informalidade, tomar sentidos diferentes. Então, assim, tendo em vista isso, né, e tendo em vista que a gente tem que ter realmente empresas sólidas, o que a gente precisa pensar? Meu conselho, em tributação, olhe se a sua empresa tem a melhor estrutura e o melhor layout para cargas tributárias. Existem inúmeros segmentos, como o segmento médico, como o segmento farmacêutico, como o segmento de construção civil, como o segmento veterinário, como o segmento de bar e restaurante, de autopeças. Existem inúmeros segmentos como esse que têm estruturas e compatibilidades específicas para a redução de carga tributária. O grande detalhe é, primeiro ponto, conhecer, segundo ponto, saber fazer. E o terceiro, executar esse processo. A grande maioria até já escutou falar, mas não sabe fazer e não sabe como operacionalizar, muito menos como operacionalizar. E aí se criam os mitos dessa caminhada. Então, esse é o ponto que eu quero deixar essa clareza para vocês aqui. Então, a Renner acabou de obter 1 bilhão de volta de impostos pagos devidamente. Tá bom? Aí eu vou dizer, médicos, nossos clientes, tivemos 2 que um obteve 80 mil, outro 300 mil de devolução. Né? Restaurante também, teve um com 28 mil agora recente, teve agora um outro com 410 mil. Então, enfim, esses segmentos, além de ter essas oportunidades, talvez você esteja pagando imposto errado e não saber realmente como controlar isso. Então, esse é o grande ponto. Essa é a grande verdade que a gente precisa ter, né, de trabalho e de operação, mais do que nunca. Fechado o bloco, fechado esse bloco. E aí eu vou para algumas dúvidas. Pessoal, existe ainda no mercado algumas pessoas, né, não de Fortaleza e nem muito menos do Ceará, de outros estados, até quem sabe de outro continente, que fala assim, não, Valdemir, eu faço aqui um teste com uma pessoa de 3 dias, depois assino a carteira dela. Não, isso não existe. Não existe teste de carteira assinada. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero desmistificar aqui bem forte. Outro ponto que eu quero desmistificar é toda operação de venda tem que ser com nota fiscal. Não é só passar o cartão, ver quanto é que deu o faturamento de cartão e depois você declara que deu o cartão. Não. Tem que ser nota fiscal sempre, para todas as áreas. Terceiro ponto, né, também que é muito forte. A grande maioria dos processos trabalhistas acontece por não ter uma ferramenta de gestão de equipe, como um sistema de ponto e como um regimento interno empresarial. Então, mais de 90% das ações trabalhistas, dos problemas que você tem com a equipe, se resolve de 2 formas. Um ponto digital e o regimento interno. Então, é outro trabalho também importantíssimo a ser feito no seu negócio. Outra dúvida também muito recorrente que eu tenho, né? Aí eu vou botar algumas dúvidas, acho que ajuda a clarear os seus pensamentos. Valdemir, comparecimento de consulta abona o dia? Não, justifica aquele momento que ele esteve em consulta, mas o restante do dia ele deve estar na empresa. Então, assim, isso você pode controlar com banco de horas para não dar falta. Se ele não vier, automaticamente é falta. A grande maioria das pessoas também tem dúvidas referente à questão da sua carga tributária. E eu digo assim, pessoal, a carga tributária, de fato, ela é mais complexa. A gente precisa entender quais são os produtos que são feitos, quais são os clientes e fornecedores, para dar com exatidão a carga tributária efetiva. Porque muita gente olha para o que você paga no último dia do mês, ali, no dia 20 do mês aproximadamente, mas não é só o que você paga, é todo o restante também, que é preciso ter essa cautela, tá bom? Outra vertente, que é de muita pergunta recorrente da saída dos clientes que a gente tem, que normalmente fecha contrato conosco aqui na Contropax, que é a operação financeira, né? Muita gente não sabe fazer ela, nem controlar ela. E até por um desses momentos, até dessa dificuldade, nós temos o BPO, né? Que é a terceirização do Departamento Financeiro das Empresas. E esse departamento, a gente faz toda a gestão de recursos da empresa, controlada dentro do sistema. Porque é muito engraçado, eu tive uma reunião, a gente acabou de fechar um termo de cooperação com a instituição nova que está nascendo agora aí, uma para a área médica e outra para a área de restaurante, está sendo muito buscado por conta dessas especificidades que a gente consegue trabalhar.
que a pessoa tem um sistema, mas não sabe usar, porque não tem uma equipe capacitada. E a gente, por isso, desenvolveu essa parte do BPO, para ter essa ferramenta de operação dentro da nossa empresa. Então, essa é outra questão também extremamente importante. Outro fato também muito recorrente é a questão das periodicidades das licenças, né, das licenças de alvarás, de sanitário, corpo de bombeiro, dos asos admissionais, dos asos demissionais, e também a questão ali do... Como é que eu posso falar? Dos asos anuais, para comprovar que as pessoas estão realmente capazes. Então são essas pequenas eventualidades que, quando você esquece, você deixa de fazer, a sua empresa cria problemas e você não consegue perceber. Então, essas perguntas é que eu queria aqui responder para que você possa, de fato, ter essa cautela dentro da sua operação. Outra cautela que eu gosto muito de te dizer, fechamento de caixa. Conferência de caixa, pessoal, tem que ser diária. Não tem como não ser diária. Às vezes as pessoas querem fazer de maneira semanal, quinzenal ou mensal. Isso não existe. E tem gente que nunca faz. Principalmente você que trabalha no dia a dia de fechamento ali, né, no dia a dia de estar aberto, tem movimentação e tudo. O fechamento de caixa tem que ser de maneira diária. Não tem como esticar esse processo. Outra coisa extremamente importante que as pessoas nunca se tocaram, nunca estavam entendendo essa relevância, é o fato das obrigações acessórias. Todo mundo fala das declarações fiscais e tudo mais, que é isso. Mas eu vou dar um exemplo. Aqui no município de Fortaleza, às vezes as pessoas atrasavam e por isso mesmo ficava e não tinha problema. Entretanto, o município de Fortaleza agora está atuando os últimos 5 anos das empresas que não mandaram suas declarações no dia. Olha que notícia, né? Desagradável, mas extremamente importante para a gestão do nosso negócio. Qual outro ponto também que eu vejo muito as pessoas me falarem? Olha, isso daqui é o que dói na minha alma, assim, do coração, porque eu sei que todo mundo que empreende tem o sonho, né, de ver a sua empresa rodando, crescendo e tudo mais. Mas a operação que não dá lucro não deve ser continuada. Principalmente se ela estiver sangrando de outras operações. Você precisa ter essa clareza. Então, se tem faturamento 50 mil, mas na verdade precisa ser 60, a todo custo, a todas as possibilidades, você tem que chegar até 60. Ou você deixa a operação e vai fazer outra coisa. Porque isso, com o tempo, vai sendo consumido, vai sendo lesivo a sua empresa a tal grau que você vai falir. E as pessoas não entendem isso, né? Eu digo isso porque tem um cliente nosso, tem um produto maravilhoso, tem uma entrega muito boa, e ele está com a operação dando prejuízo desde que quando chegou aqui, ou desde quando ele chegou aqui, que foi em fevereiro desse ano. Eu falo para ele fechar essa operação, e ele de fato disse: não, a gente vai fechar agora. Eu disse: graças a Deus, porque senão quebra o resto. E as pessoas se esquecem disso, e a toda o resto da máquina mantendo essa estrutura a todo custo para essa empresa sem dar resultado. Então, pessoal, façam conta. Resumido, a palavra é faça conta. Sente, não fuja. Eu conheço gente, galera, que quando a pessoa começa a falar de valor, de gasto, a pessoa quer sair da mesa, sabe? Não quer ver. Eu disse: qual foi essa creche que tu não voltou ainda, ser humano de Deus? Volte aqui para a creche, meu filho, volte. Você aprender. E é nesse ponto que a grande maioria das pessoas estão. Então, por isso, eu disse, entre aspas, tá bom? Bota 2 aspas aqui bem grande. Que às vezes, né, alguns mercados são tão carentes de pessoas qualificadas. E o mínimo de qualificação já gera um diferencial incrível. Tá bom? Então, esse é outro ponto também que é redundantemente tocado. Eu quis aqui tocar dessa jornada, dessas maneiras, né? Desdobrei aqui alguns assuntos, mas eu acredito que são assuntos que podem, se você pensar, né, e seguir algum desses direcionamentos que a gente deu aqui, você vai conseguir efetivamente materializar isso do seu negócio, e isso vai fazer uma diferença. Porque meu grande objetivo nesse podcast é trazer algo que você possa trabalhar e possa transformar a gestão da sua empresa. Então, sistema, quando você usa, tem que ser confiável, as informações têm que bater. Fechamento de caixa é diário. Questões trabalhistas, você se resolve muito facilmente com o sistema de controle de ponto, bem como também com a questão
de um regimento interno. Tem gente que não gosta de falar de regimento interno, porque é uma coisa muito dura, não sei o que. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos, né? As normas e condutas da empresa, vai ser, ó, regras de normas e condutas, vai ter o mesmo efeito do regimento interno. Aí você acaba por uma besteira dessa, desfazendo um documento desse tão importante. Mas, enfim, essa é a terminologia que eu gosto de usar para dizer realmente o que as coisas são. Outra questão também que eu estou tocando incessantemente, que é da minha área, não tem como fugir dela. Eu falei da DRE, falei de tributação, e você tem que olhar para isso pelo menos uma vez no mês. Eu digo assim, pelo menos uma vez no mês para ser bondoso, né, da minha parte. Porque se você não olhar semanal e não fizer conta ali diária, a partir do momento que descasa a informação, o nosso negócio já pode desandar. Porque se lembra, né? Primeiro é o nosso sócio master, que é o governo, que se beneficia do seu negócio. Segundo, é o seu time, porque você está contratando, pagando salário, dando benefício a eles. Terceiro, são os fornecedores que lhe fornecem mercadoria, tá certo? Quarto, realmente, né, tem que ser o cliente, o nosso olhar tem que estar muito forte no cliente, para entender a necessidade dele e como de fato a gente pode suplantar esses desafios para que ele também possa continuar existindo. E quinto, se tudo isso der certo, aí pode ser você empresário. Mas essa é a realidade. E o que eu falo para todo mundo nesse país é que assim, ó, a regra do jogo é dura, mas é para todos nós. Então é aqui que a gente compete, aqui que tem que ganhar. Porque empresário no Brasil é jogo duro e tem que ser feito para ganhar. Pessoal, esse foi o podcast de hoje. Essa temática que eu queria trazer, essa pegada. E se eu puder dar um conselho para ti, busque se conectar a redes empresariais que vão te favorecer e te engrandecer. Se cerque das melhores pessoas, pois elas encararão as melhores oportunidades. Monte as melhores equipes, porque elas vão dar retorno. Acredite nas pessoas, trabalhe com pessoas, né? Tenha essa veemência do coração. Eu sei que é difícil, irmão. Mas se fosse fácil, não precisaria de tanta garra, de tanta sede, de tanta vontade. Fechado? Então, agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer ao Wise Cowork, tá bom? Agradecer a Sites em Cowork, agradecer a A2P Partners, certo? Que é uma empresa especializada naquela parte de recuperação de crédito tributário, de planejamento, readaptação. E a A2P também está fazendo muito a questão da análise do cadastro dos produtos, das mercadorias, para encontrar benefício fiscal e uma tributação mais favorável, em caso você esteja com o cadastro de produtos de maneira feita errada. Outra questão também de extrema relevância, que nos ajuda no nosso dia, é a Logcert, certificado digital, que é uma empresa que emite certificado digital que a gente precisa. Não tem como uma empresa hoje não ter um certificado digital, então a Logcert nos dá esse privilégio de conseguir preços maravilhosos. A X-Tech, que é a empresa de ponto, também tem uns sistemas lá agora lá também. E eu lhe digo, né? Não estou falando especificamente da questão do ponto, questão da X-Tech, você pode ter outras empresas de ponto, mas o ponto, pessoal, resolve boa parte das ações trabalhistas que a sua empresa pode estar enfrentando. Para ser bem sincero, estamos acabando de resolver uma ação trabalhista e ganhando ela, né? O advogado, não eu, tá certo? O advogado lá, que é a Pinho e Albuquerque, elas estão ganhando lá a ação por questão do ponto, né? Comprovar a questão da jornada de trabalho, tá certo? E a WinPay, a nossa fintech, que está cada dia mais evoluindo e ficando mais robusta nesse processo. Meu forte abraço, até o próximo podcast.